pessoas queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo a Wandinha. Eu não tenho a boneca pronta, eu tenho alguns pedaços prontos. Eu tive alguns problemas aí, depois que minha mãe faleceu, e eu não consegui trazer pra vocês esse conteúdo a tempo que eu queria. Eu queria trazer isso em janeiro, né, o mês passado, mas eu vou estar trazendo hoje e eu vou fazer junto com vocês e provavelmente vocês vão ver a boneca antes de eu terminar as aulas, tá? Eu vou apresentar pra vocês. Então, eu vou seguir aqui com a lista de materiais. Eu vou usar, gente, as cores básicas. Separa 2 novelos da cor preta, tá? 8990. Um da cor branca, 8001. E o tom de pele, que também é 8176. Provavelmente essa quantidade de linha vai dar pra você fazer 2 bandinhas, tá? Até sobra. Essas são as linhas. Alguns materiais que eu separei, porque ela é básica, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Toda vez que eu vou criar uma boneca, eu não compro só um material porque eu, nossa, já bati o olho e gostei. Não. Eu compro vários, gente. Vários materiais. Vários, ó. Eu mesma que separo assim, pacotinho, tá? Pra ficar organizado. Então, aqui, ó, eu tenho um modelo de renda que eu posso usar na manga. Aqui eu tenho uma renda, acho que é a mesma renda essa aqui. Aqui eu tenho uma renda mais grossinha, ó, que a gente pode estar usando na saia também. Eu acabei usando uma mais menorzinha, mas ó, eu posso usar esse babadinho aqui, ó, aqui no final, por isso que eu não costurei, tá vendo? Várias rendas. Então, eu comprei alguns modelos de renda. A que eu usei inicialmente, você pode usar essa e eu usei essa aqui. Então, você pode escolher o modelinho de renda que você tiver aí, tá? É só opções para você ver que eu não fico presa só em uma. Então, isso aqui é para você usar a sua criatividade, tá bom? Então, essa foi a renda que eu usei. Deixa eu guardar minha rendinha aqui. E eu vou usar um pedaço dessa maiorzinha aqui, ó. Tem 5 centímetros. Ela é linda, ó. Pro babadinho, tá? Então, assim, o vestido... Esse aqui não tá pronto o vestido. Deixa eu mostrar pra você o vestido de festa dela. Não tá pronto ainda, ó. Só para você ter uma ideia do que a gente vai usar para o vestido, tá? Então, aqui vocês estão vendo basicamente, junto comigo, o meu processo de criação. Então, aprendam com isso. Você também pode usar esses padrões aqui e criar a sua boneca, meninas. Isso que é bacana, tá? Então, é isso. Sobre rendas. Eu vou usar isso aqui, gente. Eu compro bastante material. Toda vez que eu vou criar, eu acabo reutilizando. Eu comprei essa segunda pele quando eu fiz a Cordélia. Quem tem a bruxinha aí sabe. Eu acabei não usando ela. Eu usei outro tipo de tecido, ó. Mas é uma segunda pele preta, tá? Porque eu vou fazer aquela parte de cima do vestido. Então, vai ter essa transparência assim, ó, no tom de pele, tá? Então, uma segunda pele preta. Lembrando que todos os links da lista de material, as coisas que eu comprei pela internet, eu vou deixar o link pra vocês, tá dando uma pesquisada, uma olhada lá, se é isso que vocês querem, tá? Separei algumas fitas de cetim preta, vários tamanhos. Essa aqui tem 2 centímetros, essa tem 1 centímetro, essa tem 7 milímetros. E é isso, e uma bem pequenininha. Porque eu não sei ainda onde eu vou usar, mas eu curto muito fita de cetim. Essa aqui é certeza que eu vou estar usando, porque eu vou fazer o cinto dela, tá? Só pra você ver aqui, ó. Eu vou usar uma fivela na cor prata, pra tá fazendo o cinto do vestido, tá bom? Então, é isso. Eu gosto de usar tecido, gente. Eu gosto de usar fita de cetim. Eu acho que traz um pouco de realidade para as bonecas, tá? Então, quando é bonecas... Amigurumi, bonequinho, é gostoso você fazer tudo em crochê, porque normalmente é para criança, então você mantém ali. Par de cadastro preto. Esse aqui, gente, é o Emílio que manda, tá? O Emílio, ele é maravilhoso, ele entrega rapidinho para vocês. Então, normalmente essas pecinhas eu compro com o Emílio. Ilhoses. Nós vamos usar aqui total de 12 ilhoses, tá? Emílio também tem. Compre o de alumínio, não de ferro. O de alumínio é muito, o de ferro é muito difícil para você usar com alicate. Ele é ideal para quem tem balancinho, tá? Então, o Emílio, ele já vende, inclusive o alicate. Ele já vende o ilhós de alumínio, que é facinho de você apertar. Eu acho que ele tem esse modelo de alicate lá, ó. Muito bom esse alicate, viu, amigas? Tá? Então, 12 ilhoses. Vou usar aqui, gente, essas pecinhas também eu compro com o Emílio, tá? Ó, tá vendo esse enfeitinho aqui, ó? Tá? O Emílio tem. Então, ele tem um catálogo lá, que eu deixei o link na descrição do vídeo pra vocês. Você clica lá e escolhe. Não precisa ser exatamente igual. Tem muita coisa bonita lá, tá bom?
Então, usei essa pecinha para dar uma luz aqui, um enfeite para o pezinho. Fivelinhas, você escolhe a fivelinha que você achar bacana, tá? Como é fita de cetim, não vamos ter dificuldade para passar aqui o filme. Esses olhos com trava, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gente, a Leila, da Leilarte, eu assim, a maior opção de olhos que eu vi foi no site dela, tá? E esse olhinho aqui, foi ela que mandou. Ele é transparente, gente, ele tem eu não sei se dá pra ver no vídeo. Ele tem uma transparência e ele imita a íris mesmo do olho, entendeu? Eu achei bacana porque vai dar um destaque, quando eu fizer o sombreado preto, vai dar um destaque. Então, provavelmente eu vou usar isso aqui, número 9, tá? Mas se você não achar na Leila, tem esse daqui, que é o preto, tá bom? Vamos usar o preto. Mas esse aqui eu achei super interessante. Ele é muito lindo, ele é um transparente, ele não chega a ser fumê. Ele é meio transparente, tá? Pelo menos a maior quantidade de opções de óleos que eu vi foi lá no site da Leila, tá, amiga? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Eu vou usar, gente, ou sombra preta e lápis preto, ou meu giz pastel preto, tá? Então, se você tem o giz pastel, use o giz pastel. Se você tiver a sombra, use a sombra. Então, eu costumo usar isso aqui. De ferramentas, eu já apresentei o alicate pra vocês. Eu uso o meu enchedor de plumante. Eu tenho alguns pincéis aqui que eu gosto de... Eu separei só pra isso, tá? Pra fazer sombreamento, alguma coisa assim, nos personagens. Então, pincel. A minha tesoura de sempre. Bastão. Eu vou mostrar um pedacinho aqui, gente, mas eu vou usar 2 bastões desse aqui. Ele tem 30 centímetros de comprimento e 11 milímetros de espessura. Tá vendo que isso é bem leitoso e bem firme. Eu tenho também o link da marca que eu compro na descrição aqui do vídeo, tá? Isso que eu compro pela internet. Tem um da Tramontina também, que é muito bom. Eu comprei o da Tramontina, ele é maravilhoso, tá bom? E as nossas agulhas de sempre. Caso eu venha acrescentar alguma coisa, eu vou avisando vocês com antecedência, tá bom? E é isso. Bora começar nossa aula. Meninas, eu acho que hoje nós vamos começar pela cabeça, tá? Vamos começar diferente, que aí você já vai vendo como vai ser o rostinho dela e como vai ser no cabelo. Então, as primeiras aulas vai ser cabeça, tá? A gente vai fazer a maquiagenzinha tudo bonitinho. E nós vamos fazer depois o cabelo dela, tá bom? Então, é isso. Para essa aula, eu vou usar o fio Off-White, que é o 8176, e os olhinhos com trava. A trava não tá aqui, mas eu vou pegar depois, tá? Eu uso essa ferramentinha aqui, ó, pra aplicar o olho com trava. Eu tinha um calo aqui, ó, de aplicar o olho. Tá bom? Então, bora começar? Vamos lá. Vou fazer um anel mágico, é o de sempre, tá? Puxo a alcinha pra dentro do anel e faço 2 correntinhas. Mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, vamos lá de 3 aqui. 3, 4 e 5. Fecho o meu anel. E agora, eu vou pra segunda carreira, total de 6 pontos, tá? Segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos de 2 pontos baixos, ó. Então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro, quarto, quinto e sexto e último aumento, totalizando 12 pontos. Terceira carreira, 6 aumentos, entre cada aumento eu vou estar fazendo um pontinho baixo. Então, já fiz o primeiro aumento e um ponto sozinho. Segundo aumento e um ponto sozinho. Eu tô lentinha, gente, desculpa. Terceiro aumento e um ponto sozinho. Quarto aumento e um ponto sozinho. Quinto e um ponto. Sexto aumento e um ponto sozinho, totalizando 18 pontos. Quarta carreira, também eu mantenho sempre os aumentos, a quantidade de aumentos serão sempre 6. O que vai mudar é que entre cada aumento eu vou aumentando os pontos sozinhos, tá? Então, primeiro aumento agora eu faço 1 e 2 pontos. Segundo aumento e 2 pontos. Terceiro aumento e 2 pontos. Quarto aumento e 2 pontinhos. Quinto aumento
e 2 pontinhos. Sexto e último aumento e 2 pontinhos, totalizando 24 pontos a quarta carreira. Bem, vocês já viram várias cabeças eu fazendo aqui, então eu vou contar para vocês aqui para adiantar, tá? A quinta carreira, entre cada aumento serão 3 pontos. A sexta carreira, 4 pontos. A sétima carreira, entre cada aumento, 5 pontos. Oitava carreira, entre cada aumento, 6 pontos. Nona e última carreira de aumentos, eu vou de 7 pontinhos entre cada um. Total de 54 pontos a última carreira de aumentos. Quando eu chegar nessa última carreira, eu volto pra gente continuar a fazer a cabecinha, ok? Então, bora lá. Terminei, gente, as 9 carreiras de aumentos e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 10 carreiras agora de 54 pontos cada uma, tá? Essa cabeça aqui não tem muita firula, pelo contrário, tinha que ser mais fininha embaixo. Mas eu achei que pelo teste que eu fiz ficou esquisita. Então, vamos fazer esse rostinho fofo que a gente costuma fazer das bonecas, tá? É isso. Então, bora fazer nossas 10 carreiras de 54 pontos e eu já volto pra gente continuar essa cabeça aqui. Bora lá. Terminei as 10 carreiras de 54 pontos cada uma e a gente vai iniciar agora a primeira carreira de diminuição, tá? Então, eu vou manter a quantidade de diminuição igual a de aumentos, que são 6 diminuições, e agora entre cada diminuição serão 7 pontos baixos, ó. Alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha de trás do segundo ponto, fechei minha primeira diminuição. Faço 7 pontos baixos, então 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Segunda diminuição e novamente 7 pontos baixos, até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira com um total de 48 pontos. Segunda carreira de diminuição. 6 diminuições e entre cada diminuição, agora eu faço 6 pontos baixos. Então, vamos lá. Já fiz a primeira diminuição, 2, 3, 4, 5 e 6. Segunda diminuição e novamente 6 pontos baixos, até o final. Cheguei ao final da carreira com um total de 42 pontos. Terceira carreira de diminuição, 6 diminuições. E agora, entre cada uma, eu vou fazer 5 pontos. Então, ó, primeira diminuição. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Segunda diminuição e 5 pontos, até o final. E cheguei ao final da carreira com um total de 36 pontos. Quarta carreira. São 6 diminuições e entre cada uma agora são apenas 4 pontinhos, ó. Primeira diminuição, 1, 2, 3 e 4. A mão já vai cansando. Eu tô tão cansadinha, essa mão tá tão cansadinha. Segunda diminuição. Vamos para de novo fazer 4 pontinhos até o final. E cheguei ao final da carreira com um total de 30 pontos. Vamos para a sexta carreira. 6 diminuições e entre cada diminuição eu vou estar fazendo agora 3 pontos baixos, ó. Então, primeira diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Segunda diminuição e faço novamente 3 pontos baixos, até chegar no final. E vou chegando no final da carreira com um total de 24 pontos. Sétima carreira. 6 diminuições e entre cada diminuição agora 2 pontinhos apenas, ó. Vai ficando mais difícil porque fica apertadinho pro meu dedo, mas é mais rapidinho, ó. Primeira diminuição e 2 pontinhos. Segunda diminuição e 2 pontinhos. Vamos para a terceira diminuição e 2 pontinhos até chegar no final. E cheguei no final da sétima carreira com um total de 18 pontos. Vou puxar o meu fio, porque se eu estreitar mais, isso aqui eu não consigo encher, tá, gente? E eu faço uma divisãozinha assim, ó. Eu gosto de deixar o rostinho marcado desse jeito aqui, ó. Tá? O que faremos agora? Deixa eu pegar meus olhinhos aqui. Tá? Como ele é grossinho, gente, eu vou usar uma pinça. Minhas pinças sumiram. Aqui, ó. Então, é isso. Eu vou dobrar no meio aqui pra saber bem o meio direitinho do rostinho que eu quero. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aqui, ó. É bem aqui embaixo mesmo, porque vai ter franja, tá? Então, vou fazer o olhinho bem mais pra baixo aqui.
Aí, eu vou puxar aqui e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou... Deixa eu abrir bem aqui. Eu vou inserir meu olhinho. A mesma coisa do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou inserir meu segundo olhinho. E eu vou colocar aqui. A base dele é mais larga, então, o crochê tá apertadinho hoje. Não vou ficar sofrendo aqui, arreganhando o negócio, né? Ó. Deixa eu puxar aqui. Encaixou. Aí, nós vamos encaixar aqui, ó. E apertar aqui. Nossa, tudo apertado hoje, hein? Vamos lá? Ó, encaixou não. Eu, hein? Foi. Outro olhinho agora. Eu acho que a trava não é dele, mas serve. É porque eu misturo todas as travas que vem do pacotinho, gente. Trava é trava pra mim, né? Aí é isso. Coloquei os olhinhos e tudo mais. O que que eu vou fazer agora? Eu vou encher essa cabeça. Enchimento branco normal, tá? Tem muito... Eu começo com o dedo assim, depois eu pego o meu enchedor um negocinho que chama enchedor de plumante. Não sei por que plumante. Mas é isso. Isso aqui, ó. Tá? Aí eu termino com ele. Então, aqui no começo eu vou acertando com o dedo, ó, posicionando a cabeça aqui, os lugarzinhos que eu quero. E depois eu vou terminando de encher. Então, bora fazer, gente. Enchi a cabecinha, agora a gente vai retomar aqui as últimas carreiras de diminuição, tá? Então, é o seguinte, 8ª carreira, nós vamos fazer 6 diminuições e entre cada uma, apenas um pontinho. Então, vamos lá, ó. Eu venho aqui, uma diminuição... E um pontinho. Cuidado pra não ficar pegando enchimento, tá? Eu falo isso porque eu pego direto. Ó, segunda diminuição e um pontinho. Terceira. E um pontinho. Sexta diminuição e um pontinho. Eu vou chegando ao final aqui com 12 pontos. Nona e última carreira. Vamos lá para 3 diminuições. E entre cada diminuição... eu vou estar fazendo 2 pontos baixos, ó. Primeira diminuição. 1 e 2. Segunda diminuição. E 2 pontinhos. Você viu que eu peguei ali enchimento? Gente, eu não consigo fugir disso. 1 e 2. Terceira e última diminuição. Ai, deixa eu pegar direito aqui. E 2 pontinhos. Tá apertadinho, ó. Meu ponto hoje tá super apertado. Você sabe que tem a ver com como a gente tá. Se a gente tá tensa, se a gente não tá tensa. Aí depende do seu estado de espírito, o seu ponto. É engraçado, né? Por isso que tem partes iguais que a gente tem que fazer no mesmo dia, na mesma hora. Cortei um fio, deixando o suficiente pra tá costurando. Vou enrolar esse fiozinho. Aí eu escondo ele aqui, ó. Aqui dentro, pra não me atrapalhar. Vou tirar marcador, vou pegar aqui meus negocinhos e já volto pra gente continuar aqui montando a cabecinha dela. Então, já já. Voltei, gente, ó, seguinte, vocês colocam o papel de folha sulfite embaixo ou qualquer coisa que vocês tiverem aí, tá bom? Eu separei os 2 giz aqui. Ah, e tenha em mãos um lencinho umedecido pra limpar os dedos, gente, porque esse giz aqui, ele é encardido. Eu tenho também a opção, ai, eu adoro minha paletinha. Eu tenho a opção de sombrinha preta, tá? Aí, separei meus pincéis aqui, que eu gosto de usar. É o seguinte, o giz preto, gente, ele fica muito preto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um bonequinho que eu não postei. Ó, que bonitinho que ele é, um fantasminha. E ele tem um cabinho aqui, eu não terminei ele, tá? Isso aqui eu ia colocar no Dia das Bruxas, infelizmente mamãe ficou doente e eu não consegui filmar. Mas eu vou colocar lá no canal esse ano, tá? Vocês viram que dá um puta do pigmento. Então, o que que eu vou fazer? Vamos testando, né? Deixa eu pondo aqui, meu fantasminha. Eu vou mostrando outras coisas pra vocês, né? A pessoa é louca.
Então, vou começar com parcimônia e com calma, certo? Vamos ver se eu consigo, só pincelando o giz aqui, se eu consigo dar esse efeito. Ó, não, ele é bem seco, ó. Eu fiz de ponta cabeça, gente. Ai, que medo. Vamos lá. Oremos. Vamos passando devagar, ó. Aqui eu vou fazer um contorninho preto. E a gente vai sombreando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pincelzinho menor aqui, ó. Vou ter esses pincéis só pra isso. Ele é bem macio. É, gente, ele é bem preto. Bem pigmentado. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer igual no outro olho. E a gente vai terminar de sombrear isso aqui com a sombra, tá? Ele é muito pigmentado. Eu vou ter que sombrear bastante. Vamos passar um pouco aqui, ó. O giz preto, ele é perigoso. Ele é bem perigoso. E eu vou matar minha peça, né? E a gente não tá podendo matar a peça, ó. Gente. Vamos de sombra, né? Tá bem pigmentado isso aqui. Vamos de sombra. Depois eu vou passar um pouquinho de marrom. Eu vou sombrear bem aqui, ó. E já volto. Amigas, eu voltei, tá? Não precisou muito de sombra preta, não, porque é um baita pigmento esse aqui. O que acontece, gente? Wandinha, eu fiquei tentada em colocar aqui um blush embaixo aqui, gente, mas ela é pálida, né? Ela é preto e branco. Então, assim, por isso que tem muita gente que fala assim, ah, muita não. Teve uma que falou assim, ah, eu não quero Wandinha porque não tem cor. Enfim, gente, é a Wandinha, né? Ela é preto e branco. Então, até pensei aqui no cantinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Pegar um marronzinho bem clarinho que eu tenho aqui e fazer um chablauzinho aqui, ó. Sabe, pra dar uma... Porque, gente, eu sou desenhista, o que que acontece? Todo desenhista, ele não se contenta em não ter uma cor, gente. É uma tristeza pra desenhista não ter uma cor, vocês não têm noção. Então, assim, bem delicadinho, eu vou passar um marronzinho aqui. Eu tinha separado um marronzinho pra fazer isso. Mas... a gente maquiando boneca, meu amor, olha. Quem diz que não? Quem diz que não é possível? É lógico que é, ó. Tá vendo que dá um efeito bonito aqui, ó? E outra, né? É a nossa Wandinha, né, gente? É nossa. Fazemos o que queremos, porque ela é nossa Wandinha. Né? Povo que lute. Ó. E é isso, gente. Olha que deu um efeitinho mais que lindo. Aí é o seguinte, tá? Então, você pega lá sua paletinha de sombra, tá bom? Se for passar o... Vocês viram que o giz é muito pouquinho. Tem gente que dá uma raspadinha no giz e usa o pozinho como maquiagem, tá? Se você não tiver a paleta de sombra, dá uma raspadinha no giz. E é isso. Então, aqui vai ser o seguinte agora. Vamos pôr isso aqui pra cá. Eu vou pegar uma agulha, que eu já deixei preparada aqui, e nós vamos fazer agora essa parte aqui de sobrancelha e com fio preto, tá? Sobrancelha e fazer um gatinho aqui. Então, vamos lá. O cabelo dela vai ser legal, gente. Vai ser fácil, não vai ser difícil, que eu fiquei lá matutando como ia ser o efeito desse cabelo. Pra fazer, porque a trança dela não é muito grossa, né, gente? Então, não pode ter muito volume. Mas vai ser legal. Vai ser a próxima aula. Aí, aqui, ó, deixei um pontinho pro lado aqui, vou bem na base do olhinho, afundo a agulha, vou lá na base do outro olhinho, ó, e puxo. Aí, eu venho aqui e vou segurando aqui, ó. Tá? Sempre bem mocinha. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Aí, eu vou puxar aqui pra cima, porque eu gosto de começar a sobrancelha do lado de lá. Então, aqui, ó. Mocinha, mocinha. Ó, veio os fiozinhos, veio. Tá? Vamos de sobrancelha. Ai, que rostinho mais lindo. Vamos lá? Sobrancelha, sempre, tá? Duas pra cima aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Tem uma, duas. Fica muito perto, tá vendo? Vou pôr nessa aqui, ó. Então, vamos lá. E bem aqui, ó. Deixa eu ver, gente.
Não tá ainda aqui, ó. Será que vai ficar muito alta? Tô achando que aqui vai ficar muito alta. Vamos de embaixo. É duas mesmo. É duas mesmo. 1, 2, 3, 4. Pulamos aqui 6 pontinhos. 2, 4, 6. E vem pra esse lado aqui. Ó. Ela ficou meiga, né? 1, 2, 3, 4. A Wandinha, gente, é aquela coisa, cara de anjo e maléfica. Ó. Tá? Então, olha só que lindo. Gente, esse olho cristal ficou muito lindo, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Eu vou ver se eu coloco aqui no vídeo pra vocês também o site da Leila, que vendeu esses olhinhos aqui, que é a que tem numeração, tá? Então, é isso, gente. Vocês vão amar. Tem muita coisa lá. Aliás, eu comprei um monte de coisa hoje, porque tá cheio de novidade. Vamos lá, ó. Vamos cortar aqui. Deixo tudo no topo assim, amiguinhas, porque isso aqui vai ficar escondido, tá? Mas se você quiser, ó, é só empurrar com a pontinha da tesoura, ó, que fica um acabamentinho. Esse é o rosto de nossa Wandinha, gente. Olha, como é que essa maquiagem ficou linda. É lógico que eu vou pegar o meu negocinho aqui, olha, a louca. Eu vou pegar meu negocinho aqui e vou me empolgar, vou. Eu vou pegar um marronzinho aqui, ó, vou pôr aqui, ó. A gente se empolga, gente, vocês não sabem de nada, ó. Pra dar uma forçadinha aqui, uma arrematada. É marrom escuro aqui, tá, gente? Eu adoro maquiagem, gente. Pra quem não sabe, eu fui maquiadora. Ó. Não pratico em mim, lógico. Tá vendo, ó? Dá uma sombreada. Se quiser dar um retoque no preto, é só vir aqui bem na base, aqui, ó. E passa só aqui, não no sombreado, tá? Vem aqui, ó, só pra dar uma reforçada no gatinho. E temos um olhar Wandinha. É isso, meus amores. Hoje vai ser a cabecinha. Não vai demorar, tá? Eu já vou filmar hoje mesmo, só que eu vou estar postando semana que vem. Vou filmar o cabelo e a gente já vai pra parte do corpo, que eu já tenho até um pezinho pronto aqui, ó. A gente vai começar isso daqui. Não tem muitas aulas, não é complicado, tá? E tô pensando em fazer a best friend da Wandinha, que eu não guardo os nomes, tá? Depois eu vou trazer tudo pra vocês. E aquela sereia negra, linda, do olho azul, gente. Já tô separando até uns olhos aqui com glitch azul pra fazer aquela sereia maravilhosa, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!